chamar aqui o Mauro Júnior, pregador das nações. Amém? Deus abençoe, mano. Boa noite, galera bonita. Que Deus bonitos aí, gente. Tem gente bonita aqui ou não tem? Aí. Quem tem Jesus é lindo, né, gente? Quem tem Jesus é bonito demais. Isso é maravilhoso. Glória a Deus. Boa noite. Paz e graça a essa juventude Vox Day tão linda. Quero começar aqui com a oração. Queria que você se aquietasse o seu coração, curvasse sua cabeça por um instante, fechasse seus olhos. Creio que o Espírito Santo quer despertar e gerar algo ao seu, ao meu coração nessa noite. Abra teu coração. Pai, nós estamos aqui juntos para ouvir a Tua palavra. A Tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela é capaz de entrar o mais profundo do nosso ser e trazer transformação, mudança, posicionamento, estratégia para que possamos viver os propósitos do Senhor para nós. Tem liberdade para ministrar e para fazer o que o Senhor bem entender nessa noite. Espírito Santo de Deus, tem liberdade para quebrantar, para despertar o nosso coração. Tem liberdade aqui para fazer a Tua vontade, trazer um despertamento, trazer um peso. Libera nessa noite, em nome de Jesus, chamamentos, propósitos, destrava aqui no mundo espiritual, propósitos, destinos que o Senhor tem preparado para cada um de nós. É assim que nós oramos. Repreendemos neste lugar toda dispersão, repreendemos nesse momento toda preocupação, repreendemos neste lugar agora tudo que possa tentar roubar o que o Senhor tem para nós. É assim que nós oramos, no Teu santo nome, Jesus. Se eu posso ouvir um amém. Eu vou fazer diferente. Tiffany, vamos lançar, pode soltar o primeiro vídeo para mim, por favor, daquela sequência que está aí, tá? Vamos assistir aqui. Não, o primeiro do YouTube, não é esse. A sequência. Enquanto ele prepara ali, é aquele que tem uns 4 minutos. Isso, esse mesmo. Show, pode ir? Preste atenção. Em 2021, o número de cristãos perseguidos aumentou mais uma vez. Atualmente, mais de 340 milhões de cristãos são perseguidos no mundo. Isso representa muito mais que a população total do Brasil. E ainda assim, eles permanecem invisíveis e desconhecidos para a maioria. Diante dessa realidade, a Portas Abertas apresenta a Lista Mundial da Perseguição 2021. Um ranking que identifica os 50 países mais hostis aos cristãos. Países que, ou por meio de estruturas políticas ou discriminação, têm como objetivo abalar a igreja local e eliminar o cristianismo de sua história. Autoridades, famílias e comunidades inteiras colocam pressão nos cristãos para que eles recuem e desapareçam. Neste ano, a lista apresenta pela primeira vez apenas 2 níveis de perseguição: extrema ou severa. A pandemia acentuou a vulnerabilidade que cristãos perseguidos enfrentam diariamente. Em países como Índia, Paquistão, Bangladesh, Iêmen e Sudão, a Covid-19 foi o catalisador da repressão aos nossos irmãos. Cristãos de áreas rurais, por muitas vezes, tiveram ajuda negada por causa de sua fé e ficaram sem acesso a alimentos e medicamentos. Já na América Latina, grupos do crime organizado consolidaram seu controle através das restrições da pandemia. Líderes cristãos que iam contra as vontades de tais grupos foram ameaçados, assaltados ou até mortos. Com isso, o México retorna ao ranking. Novos países entraram na lista 2021. Comores, que negou a liberdade religiosa aos seus cidadãos, e a República Democrática do Congo e Moçambique,
que têm sido alvos recentes da violência dos grupos extremistas islâmicos armados. Depois de 5 anos, a Nigéria voltou ao top 10 como o país mais violento para um cristão. Grupos extremistas como Boko Haram e pastores de cabras Fulani continuam atacando, sequestrando e abusando cristãos impunemente, principalmente as mulheres e crianças. Já na China, o monitoramento e vigilância provém do Estado. O Partido Comunista tem cada vez mais colocado restrições para inibir a liberdade religiosa no país, o que coloca a China de volta nos top 20, depois de quase uma década. A Coreia permanece número 1 no ranking por 20 anos consecutivos. Com o aumento do doutrinamento de crianças e adolescentes, pais continuam com medo de revelar a fé aos filhos. Se descobertos, podem ser enviados para campos de trabalho forçado ou até mesmo mortos, juntamente com sua família. Existem muitos outros países nessa lista e para eles a perseguição não para. Mas a luz de Cristo brilha entre os seus e o Evangelho também. Ainda que a pressão seja cada vez mais forte, nossos irmãos desafiam as leis e o perigo diário para andar com Jesus. Convocamos a Igreja de Cristo no Brasil a abrir os olhos, conhecer e apoiar os seus irmãos perseguidos ao redor do mundo. Abra os olhos à realidade da perseguição. Alguém já tinha assistido esse vídeo alguma vez? Tinha alguém? Acho que poucos, né? Fiz questão de começar com esse vídeo. Com a graça de Deus, nós temos o privilégio de viver ainda, pelo menos podemos dizer, em um país onde nós podemos expressar a nossa liberdade de expressão religiosa, de expressar o autor e consumador da fé, aquele que verdadeiramente é o autor e consumador da vida, aquele que nos deu a verdadeira razão de viver e que pode nos levar para o céu. Você pode dar uma salva de palmas para Jesus por esse privilégio que você e eu, nós temos ainda de vivermos num país livre. E o meu intuito nessa noite, eu quero ser objetivo, tem mais alguns vídeos para passar para vocês. Eu quero começar aqui, para você que gosta de anotar, o nome dessa mensagem é Até que Todos Saibam. Fala comigo bem alto, fala Até que Todos Saibam. Quero começar lá em Romanos, no capítulo 10, vamos ler do versículo 13 ao 15, pode projetar para a gente ganhar tempo, por favor? Está aqui. Porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram falar? E como ouvirão, se não houver quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Fala comigo, enviados. Como está escrito, quão formosos, quão belos são os pés dos que anunciam as boas novas. O objetivo de hoje é que eu e você sejamos despertados para a grande comissão, o grande chamamento a cada cristão salvo. Entendemos também alguns princípios bíblicos que vão se aplicar às missões, sejam elas locais, sejam elas interestaduais ou sejam elas internacionais. E também trazer algumas fases do estágio de missões. Quero trazer 2 testemunhos que eu consegui e gravaram especialmente para nós, gente. Você vai ouvir esses 2 testemunhos daqui a pouco. E ao final, nós vamos orar, porque eu tenho certeza que ao final dessa mensagem, o Espírito Santo ele vai despertar, ele vai gerar algo novo no seu coração. O seu coração vai sair daqui queimando por pessoas, por nações, por povos, aquilo que ele tem para você. Você crê nisso? Amém? Então, eu me lembro quando eu me converti, esses dias atrás, tá, gente? Pouco tempo atrás, uns 19 anos atrás, quando eu cheguei a essa igreja, os jovens era algo tão diferente, tão forte, né? Um falava que queria ir para o Japão, um falava que queria ser missionário na Índia, na África, nos muçulmanos. Era algo muito mais expressivo talvez do que hoje. E isso muito impactou. Eu lembro que por muitos anos eu falava assim, me leva para a Índia. Eu até estava brincando essa semana que vem nós vamos ministrar em São Paulo.
E a foto que eu mandei ficou parecendo indiano. Eu falei, gente, tem uma atração, um preletor internacional vai ministrar lá, o Mauro Júnior indiano. Aqui ficou com moreninho, ficou com barbinha, ficou muito engraçado, o povo estava me zoando. Então, primeira coisa que nós temos que entender que existe uma tarefa suprema, fala comigo assim, suprema, grande, poderosa, comissionada à igreja de Jesus. É pregar o evangelho, as boas novas, as boas notícias. Se eu e você nós estamos aqui hoje, por quê? Porque essas boas novas, essas boas notícias, a verdade da palavra de Deus alcançou o teu coração. E alguém foi usado para isso. Lá em Mateus 28:19 diz: portanto vão, ide e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Quem estava aqui semana passada no batismo? Quem foi batizado aqui? Foi uma grande festa, né, gente? Você pode dar uma salva de palmas para Jesus, para essas pessoas que estão sendo salvas, estão sendo batizadas, estão se tornando discípulos de Jesus. Isso é maravilhoso. E eu quero dizer que você faz parte de uma igreja que tem cumprido o ID do Senhor. Se você não sabe, essa igreja começou com a decisão de um pastor, há quase mais de 50 anos atrás, de abrir mão da sua nacionalidade, do seu país, do seu conforto, da sua vida financeira estruturada, para estar aqui através de um pequeno grupo na escola, começar a se reunir com poucas pessoas. E se eu e você nós estamos aqui hoje, é porque esses homens, esse casal chamado Ari e Helena, pagaram um preço e disseram: sim, eu quero ser usado, me usa e me leva para onde o Senhor quer. Quantos querem dizer sim para o Senhor aqui nessa noite? Amém? Então, nós precisamos entender dessa grande responsabilidade, dessa tarefa suprema, desse comissionamento dado a todo cristão. Lá em Atos 1:8, após Jesus então ser ressurreto, depois de mais ou menos 40 dias, visto por mais de 500 pessoas, ele dá uma palavra para os seus discípulos dizendo: olha, aguardem, porque do alto virá o Espírito, vocês receberão poder, e vocês serão as minhas testemunhas, em Samaria, Judeia e até os confins da terra. Então, desde quando Jesus ele cita o Novo Testamento, após Cristo ter sido ressurreto daquela cruz, há uma missão dada aos primeiros discípulos, e esses discípulos fizeram mais discípulos, evangelizaram ainda mais, e mais discípulos, e é por isso que nós estamos aqui. Lá em 2 Pedro, no capítulo 3, no versículo 9 diz: o Senhor não demora em cumprir a sua promessa, como julgam alguns, ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça ou se perca, mas que todos cheguem ao arrependimento. Fala assim comigo, todos. Olha para a pessoa do lado e fala assim: todos cheguem ao arrependimento. Sabe aquela pessoa mais difícil? Aquele cara que você fala assim, nunca vai converter não. Sabe aquele familiar que você fala: isso aí, só Jesus na causa? Mas eu quero dizer que há poder na palavra, no evangelho, nas boas notícias, operado pelo poder do nome de Jesus. E quando eu e você nós abrimos a nossa boca, nós temos o privilégio de poder anunciar as boas notícias, aquilo que Jesus já fez na nossa vida, aquilo que Deus ainda pode fazer em nós e através de nós, em nós e através de nós, para que pessoas também sejam alcançadas e abençoadas. Lá em João 8,36 diz: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente somos livres. A igreja então é o próprio Cristo vivo nessa terra. Você e eu somos o corpo, onde Jesus é o cabeça, e Ele se manifesta, e Ele vivo. A igreja representa Cristo, ela é a porta, nós somos a porta-voz de Jesus, somos os proclamadores de Cristo. Quantos entendem isso, gente? Amém? Nós somos a igreja, o próprio Jesus, representado para manifestar o céu nessa terra, para anunciar a salvação, através do nosso amigo Espírito Santo, que opera em nós, para ecoar a salvação de Cristo, e a liberdade que somente Ele pode nos conceder. Quantos foram salvos aqui um dia? Amém? Quantos são gratos por isso? Quantos foram livres? Eu olho para o meu passado e vejo gente de onde Jesus me tirou.
Eu não sei o que seria de mim se não fosse Jesus na minha história. Eu não sei o que seria de mim se não fossem meus discipuladores na época terem estendido as mãos, me ensinado acerca da palavra de Deus, me ensinado acerca desse Jesus que liberta, que sara, que salva. Ou seja, todos nós fomos convocados para uma missão. Fala comigo, eu fui comissionado para uma missão. Espera aí que o negócio deu tilt aqui, gente. Glória a Deus. Então, sabendo que nós temos um grande comissionamento, nós temos então que entender qual é o nosso objeto, nosso instrumento da missão. Diga comigo, a Bíblia é o livro missionário. A Bíblia, sem a Bíblia a evangelização do mundo não seria possível. Sem a Bíblia a palavra de Deus seria inconcebível. Ela nos dá o mandamento, o modelo, o poder para evangelizar o mundo. A Bíblia contém não apenas o Evangelho, mas ela é o Evangelho, ela é a boa nova, ela é a boa notícia, ela é a esperança, ela é as promessas, ela é a verdade que precisa ser anunciada. Através da Bíblia, Deus está evangelizando o mundo. Desde então, desde o passado, comunicando as boas notícias ao mundo. Como nós lemos já lá em Marcos 16:15, ide por todo o mundo e pregai o Evangelho a toda criatura. A Bíblia é o manual de todo missionário. Você pode virar para a pessoa do lado e dizer assim, você é um missionário. Fala com alto, fala assim, com vontade, fala assim, você é um missionário, cara. Deus te escolheu, Deus te chamou para impactar esse mundo. Amém? Glória a Deus. Romanos 10:17 diz que de sorte a fé vem pelo ouvir, e ouvir o quê? A palavra. Então a palavra precisa ser anunciada, para que as pessoas ouçam o poder do Evangelho, da liberdade que há no poder da palavra de Deus. E diante disso, conhecendo então que nós temos uma grande missão, se eu e você fazemos parte desse corpo, fomos comissionados a pregar o Evangelho, seja localmente, estadualmente, internacionalmente, seja onde for, nós temos que entender que nós temos uma missão a se cumprir. E agora então a missão abrange 3 estágios. Esses estágios são bem definidos, porque nós vamos entender que talvez você não vai ser enviado para um país longe, talvez para outro estado, mas eu e você, o primeiro estágio de um missionário é ser um missionário, cumprir uma missão aonde Deus nos planta, na nossa igreja local, aonde Deus tem colocado a nossa cidade, no nosso bairro, entre a nossa família, entre os nossos vizinhos. Nós somos essa missão, nós temos a responsabilidade de sermos esses missionários aonde quer que nós estejamos inseridos. Essa igreja é uma igreja missionária. Essa igreja tem alcançado essa cidade, você crê nisso? Junto com outras igrejas dessa cidade, o Evangelho tem sido anunciado, o Evangelho tem sido pregado, e é por isso que nós estamos aqui. Eu gosto de contar porque quando eu mudei para essa casa que eu moro há alguns anos, uma coisa que eu decidi, uma vez eu ouvi a palavra do Abe Uber, onde ele dizia, olha, toda vez que eu mudei, a primeira coisa que eu orava era ganhar meus vizinhos para Jesus. Era falar, eu tenho que me aproximar, eu não posso, as pessoas, meus vizinhos precisam saber que eu tenho Jesus e que eu posso oferecer algo que só Jesus tem. Isso falou muito comigo, e eu lembro que eu comecei a dar voltas no quarteirão, comecei a pegar sal, gente, não é macumba não, viu gente? Sal é para profetizar o sal da terra, que o sal, o Cristo, né, ia entrar naquelas vidas e declarar e ungir os passeios dos meus vizinhos. E eu tive a experiência, junto com a minha esposa, de ganharmos nossos primeiros vizinhos ali do quarteirão. Foi um tempo muito especial, de muito investimento, de muita oração, de muita amizade, e hoje eles estão aqui, né, congregando, firmes na célula, batizados, foram ao encontro, e é um privilégio. E nós temos que ser missionários onde Deus quer que Ele nos insere. Eu gosto muito de jogar bola, eu estou num campeonato, na liga lá de Araguari, super, né gente, demais, né gente, Araguari, você vê. Mas Deus colocou algo no meu coração que não era para apenas eu jogar bola nesse time, mas que eu fosse uma voz que pudesse proclamar
Ele no meio daquelas pessoas. E resumindo, porque meu tempo já está acabando, eu tive o privilégio 2 semanas atrás a começar uma pequena célula na terça-feira com 6 pessoas desse time, lá na empresa de um deles, lá no industrial, e foi uma noite maravilhosa. Foi uma noite onde eu contei um pouco do meu testemunho, eu levei um violão, toquei umas canções, orei por eles. No final o dono da empresa me chamou lá para orar com ele começou a chorar. Gente, eu tenho tido uma amizade muito especial, e eu estou orando, e eu estou sendo missionário naquele time, e eu vou ganhar aquele time para Jesus inteiro, em nome de Jesus. Estou te dizendo isso para te inspirar, porque às vezes nós queremos tanto ganhar o mundo, mas o mundo está aqui do nosso lado, e pessoas estão perecendo ao nosso redor, e nós não estamos percebendo. Então, outro estágio das missões, além da local, é as missões nacionais ou interestaduais. Essa igreja é uma igreja missionária que já enviou vários pastores para várias cidades da região. Nós temos a igreja em Coromandel, o pastor Maurílio. Nós temos a igreja lá em Ibiá, com o pastor Pedro. Temos igreja lá em Patos de Minas, com o pastor Duval, que tantos anos que foram enviados dessa igreja. A nossa igreja é uma igreja que tem essa visão de plantar igrejas também em outros lugares. E a nossa mais nova igreja está lá em Juazeiro do Norte, com o pastor Juninho, gente. Amém? E Deus tem feito grandes coisas ali no sertão, através da decisão dele e da sua esposa, da sua família, em abrir mão do conforto da sua igreja local, da sua cidade natal, para estar lá no meio do sertão, pregando o evangelho. E nós estamos com um projeto, talvez bem breve, vamos fazer o primeiro encontro lá, e nós queremos levar jovens aqui para estar lá nesse encontro, ajudando, ministrando, amém? E lá já tem mais ou menos 35 pessoas, 35 a 40 pessoas para passar pelo encontro. Gente, glória, você pode dar uma salva de palmas para Jesus? Amém? E falando então da missão nacional, eu quero usar aqui o Juninho. Ele fez muita questão de gravar um vídeo para nós e falar um pouco dessa experiência que ele está vivendo como missionário lá, então em Juazeiro do Norte, no sertão nordestino. Pode colocar para a gente, aumenta o som, tá? Prazer poder compartilhar a palavra com vocês aqui, mesmo que breve. Meu nome é Volney Júnior, eu sou esposo da Débora, tenho um filho chamado Daniel, Davi e Ana Júlia. Nós estamos aqui em Juazeiro do Norte, somos missionários da Shalom Comunidade Cristã. Hoje nós estamos aqui plantando a igreja Shalom Sertão. Na realidade a igreja está plantada, nós estamos consolidando os trabalhos, e entre outros trabalhos que estamos realizando aqui, e vocês estão todos convidados para estarem conosco aqui em nome de Jesus. Eu quero falar algo bem breve com vocês. Mateus capítulo 24, versículo 14, fala assim que quando o evangelho for pregado em todos os lugares, em todas as nações, então virá o fim. Esse fim fala sobre a volta do nosso Jesus, nosso amado, aquele que nós tanto esperamos e almejamos. Irmãos, missões é algo que está no coração de Deus, é algo que Deus ele espera que eu e você venhamos cumprir essa responsabilidade de levar a palavra, levar o evangelho a todos os lugares. Existem várias necessidades em vários locais, é óbvio que os nossos vizinhos fazem parte disso. O nosso trabalho missionário precisa começar onde nós estamos plantados. Deus não usa a gente à toa, gente que está parada, mas nós precisamos começar a pregar e a falar de Jesus para a nossa família, para o nosso vizinho, servir na nossa igreja local, servir onde Deus nos colocou. Isso é fundamental para quem quer cumprir esse chamado do Senhor, essa ordenança, a grande comissão que foi nos dada. Hoje no Brasil existem vários povos e nós estamos aqui no sertão nordestino. São aproximadamente 48 milhões de pessoas que estão só no sertão nordestino. Desses 48 milhões de pessoas, 16 milhões são pessoas que moram na zona rural, e desses 16 milhões de pessoas, nem mesmo 1% conhece o Evangelho, conhece a Palavra de Deus. São milhares de povoados, milhares de pessoas que precisam ouvir da Palavra de Deus, que não conhecem o Evangelho, não conhecem Jesus como único e verdadeiro Salvador. E talvez você pode ser a resposta, você pode ser a solução para esse problema, para essa grande questão que é a evangelização do sertão nordestino. O nosso chamado, ele também uma característica muito importante do chamado, ele acontece quando a gente se dispõe a ser a solução para a necessidade, para uma necessidade, no caso, a necessidade do evangelho no meio desses povoados, nesses lugares. E eu quero te desafiar a se colocar diante de Deus como a solução.
disposto a abrir mão de conforto, abrir mão às vezes do lugar que você está, abrir mão da igreja local que você está inserido para poder implantar a igreja em outro lugar, você abrir mão às vezes de um emprego, de um conforto. Missões consistem em abrir mão. O coração do missionário tem que estar disposto a abrir mão de muita coisa e se apegar totalmente ao Evangelho, se apegar totalmente ao amor por almas, ao amor pelas vidas, ao amor principalmente por Jesus Cristo e a cumprir aquilo que Ele nos mandou cumprir. Amém? Então, se você quiser ter uma experiência missionária, eu quero te desafiar, aproveitar a oportunidade e desafiar, venha aqui para o sertão, venha passar um tempo conosco, venha servir aqui nesse lugar e deixa Deus falar com você, te despertar e a ser a solução para a necessidade do Evangelho de algum local, de algum povo, em nome de Jesus. O Senhor te abençoe tremendamente e derrame a graça e o amor dele sobre a sua vida. Um beijo, amo vocês. Você pode dar uma salva de palmas para esse homem de Deus, está ali pagando um preço. Que mensagem tremenda, que desafio. Diga para a pessoa do lado, diga assim para ela: você pode ser o próximo. Oh, é sério, hein? É sério. Então, além dessas missões que podem ser dentro da nossa nação, das limitações do nosso país, também temos as missões transculturais, que abrangem até os confins da terra. Muitos talvez não saibam, nós também temos missionários que saíram dessa igreja, estão hoje pagando um preço, estão plantando igrejas, ganhando, fazendo discípulos também em outras nações. Temos ali na Irlanda o pastor Márcio e a sua esposa Fabiana, que estão ali já tem 13 anos, e ali já estão ganhando muitos discípulos. Acho que são mais de 17 nacionalidades representadas naquela igreja. Nós temos ali o pastor José Maria e Rosângela, estão em Lyon, na França também, e que têm sido tantos anos ali também, sendo missionários naquele lugar. E tantos outros pastores que têm conexão conosco, Marcelo Eliege na Índia, os irmãos que estão lá na Bolívia, em Cochabamba, e nós queremos trazer um despertamento para isso. Talvez no ano que vem, preparar caravanas que a gente pode, em grupos, dar forças para esses missionários. Talvez não seremos totalmente enviados, mas podemos ser um braço, podemos ser reforços para ajudar o crescimento e plantar mais igrejas em outros lugares. Amém, gente? Glória a Deus. Quero que coloque agora para mim o vídeo da menininha. Acho que são 2 minutos e pouquinho. Antes dele soltar o play, se você acha que a sua vida está difícil, se você acha que está tudo acabado, que ser crente aqui está difícil demais, olha o relato dessas mocinhas aqui. Estávamos na igreja no domingo quando meus pais, meus primos e vizinhos nos mandaram voltar para casa. Eles nos amarraram e o meu pai bateu na minha irmã mais nova. Nani e Nha são cristãs no Laos, um país de maioria budista, onde acredita-se que a paz é fruto da harmonia pessoal e na comunidade. Em algumas aldeias, os seguidores de Cristo são vistos como uma maldição, má sorte ou karma, pois ameaçam as crenças tradicionais. Eles estavam furiosos e queriam nos fazer voltar atrás, mas eu disse que nunca faremos isso, porque Jesus morreu por nós, e mesmo sendo difícil, vamos continuar crendo nele. Jovens cristãs no Laos, Nani e Nha enfrentaram a cultura local e decidiram seguir a Cristo. Os pais e vizinhos tentaram obrigá-las a deixarem a fé e as mantiveram amarradas por 4 dias. Apesar da perseguição, elas não negaram a Jesus. Eu lembro do que está escrito em Efésios 6, que diz que temos o escudo da fé para lutar nos dias maus. Eu uso esse escudo quando inimigos ficam contra mim. Eu estou segura porque eu tenho fé em Deus. Após serem ameaçadas, as meninas deixaram a aldeia onde viviam e hoje moram com o primo que as apresentou o Evangelho. Agora, elas recebem apoio da igreja para permanecerem firmes na fé. Orem para que minha família conheça Deus. A minha mãe já frequenta a igreja com a gente, mas meu pai ainda está muito bravo. Ore por eles.
Eu preciso de sabedoria que vem de Deus para servi-lo e ter uma fé mais forte. Clame por mim. Ore para que eu consiga ler e escrever e assim ter acesso à palavra de Deus e memorizar os versículos da Bíblia. Quero me comunicar com Deus o tempo todo. Peça também para que toda a minha família conheça e aceite Jesus como Salvador. Aproxime-se mais da realidade dos cristãos perseguidos através da revista da Portas Abertas. Pode tirar. Entre em contato e a receba mensalmente em sua casa. Você pode dar uma salva de palmas para essas garotas? Que inspiração. Que coisa tremenda. Foi muito forte quando ela fala: orem para que eu aprenda a ler e a escrever. Para quê? Para eu me aproximar da palavra, para eu aprender a palavra de Deus. Que coisa. Eu e você às vezes aprendemos tão cedo a ler e escrever e temos perdido tanto tempo e não temos mergulhado nesse livro. Eu tenho entendido que quanto mais nós nos aproximamos desse livro, mais paixão por Deus nós vamos ter e mais paixão por pessoas Ele vai gerar ao meu e ao seu coração. Gente, eu tinha muita coisa para falar. Nosso tempo já tem 30 minutos aqui. Eu quero encerrar com um vídeo do nosso pastor missionário na Europa. E logo após eu vou orar com você. E posso depois continuar essa mensagem numa outra parte. Tinha muita coisa para compartilhar. Tinha preparado muitas estatísticas aqui para trazer. Mas vai prolongar e não vou gastar menos de 1 hora aqui. Pode ser? Eu prolongo no mês que vem, em novembro, a gente prolonga a segunda parte dessa mensagem. Vamos ficar de pé, coloque o vídeo então do pastor Márcio para a gente e seja inspirado. Igreja vencedora, Shalom, comunidade cristã de Uberlândia. Aqui é o pastor Márcio, somos pastores e missionários aqui na Irlanda. Eu quero compartilhar com você bem rápido um pouquinho sobre nossa vida. Nós fomos enviados por esta igreja há 13 anos atrás, em 2008, para implantar uma igreja aqui. E hoje, pela graça de Deus, nós estamos aqui já com uma igreja implantada, temos em torno de 70, 80 pessoas congregando conosco. Somos uma igreja multicultural de 17 diferentes nacionalidades, porém a língua falada aqui na igreja é o inglês. E eu quero dar uma palavrinha bem rápida para você. Como que Deus trabalhou na minha vida? Como que eu vim parar aqui na Irlanda? Primeiro eu quero dizer algo para você. Deus tem um propósito para a sua vida. Todos aqueles que nasceram de novo, que tiveram um encontro com o Senhor, eu acredito que você tem um chamado e tem algo para fazer. Ou você vai ser enviado para algum local, ou você vai sustentar financeiramente missionários, ou você vai orar, ou você vai fazer os três, ok? Então, como que você pode ser fiel ao Senhor no seu chamado missionário? Eu quero citar um versículo que a Bíblia diz que um dia Deus vai olhar para nós e vai dizer: muito bem, muito bom, servo bom e fiel, porque você foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Então, o primeiro princípio que eu quero deixar aqui para você: seja fiel no pouco, seja fiel no mínimo, seja fiel nas pequenas coisas. Deus, Ele nunca vai te dar algo grande para você fazer se você não for fiel nas pequeninas coisas. Muitas vezes queremos impactar o mundo, queremos ganhar multidões, queremos fazer tantas coisas grandes, mas nós temos negligenciado as pequenas. E saiba de uma coisa: Deus, Ele está olhando, Ele está de olho nas pequenas coisas como que você está fazendo. Lembra-se que Jesus diz: quando você for orar, ora no teu lugar secreto, que o teu Pai que te vê em secreto te recompensará. Quando você for jejuar, jejue, e o teu Pai que Ele vê o que você está fazendo no secreto. Porém, tudo que você faz no secreto, existe uma recompensa que está por detrás daquilo que você está fazendo. Por isso, não fique preocupados com coisas grandes.
Seja fiel nas pequenas coisas. Seja fiel ao seu pastor, ao seu líder de célula. Seja fiel na sua célula. Seja fiel cuidando de uma pessoa. Porque esses pequenos passos que você vai dando, você vai crescendo. Porque a vida cristã, ela vem em estágios. Assim que você for fiel nessas pequenininhas coisas, Deus vai te dando mais. E Deus, Ele está sempre de olho nas pequenas coisas. Porque queremos fazer grandes coisas para o Senhor, mas porém muitos têm negligenciado as pequenas. Lembra-se que José, ele tinha um sonho. E o sonho dele era ser usado por Deus. Mas que antes dele ser usado por Deus, Deus usou ele para abençoar Faraó primeiro. Então ele serviu Faraó e depois disso ele sentou no trono e ele fez o que Deus mandou ele fazer. Lembra-se que antes de você chegar em qualquer posição, sirva. Faça como Jesus. E este é o maior desafio que eu faço para você. Se você quer ser usado por Deus, quer ser recebido por Ele um dia como servo bom e fiel, seja fiel nas pequenas coisas. Sirva os seus líderes, sirva os seus pastores. Assim eu comecei meu ministério e meu chamado. Eu estou aqui servindo a Deus nas nações hoje, mas eu comecei lavando panela no Shalom Total. Eu comecei lavando banheiro nos encontros com Deus. E foi assim. O ministério nunca começa grande, mas Deus, Ele sempre olha para essas pequenininhas coisas, e aquele que for fiel no pouco, sobre muito Deus vai te colocar. Então se entregue, se consagre ao Senhor, e Deus vai usar a sua vida poderosamente, mas não negligencie os pequenos começos. Seja servo. Receba o meu abraço, um abraço meu, da Fabiana, da Alice e da Lana, de toda a minha família, e da Shalom Christian Fellowship aqui na Irlanda. Deus te abençoe em nome de Jesus. Pode aplaudir esse irmão tão precioso, gente. Eu quero... Podem se assentar? Eu vou pedir mais 5 minutinhos. Eu me esqueci de algo importante. A Aline já pode subir com o Gabriel também. De algumas estatísticas que eu queria trazer. Como nós temos aqui o VoxSign todo sábado, né? Nós aprendemos muito aqui Libras. Antes de falar um pouco sobre o que o Gabriel vai falar, alguns dados para a gente pensar juntos. Olha só, 211 mil pessoas nascem por dia no mundo. Pouco ou muita gente? Muita gente, né? Mas 55,3 milhões de pessoas morrem a cada ano, ou seja, 151 mil pessoas aproximadamente morrem a cada dia, e muitas delas sem Jesus. Queria que não se movimentasse ainda, podem se assentar. Vou pedir mais aqui uns minutinhos da sua atenção. É muito forte o que o Gabriel vai compartilhar com a gente aqui. Cerca de 105 pessoas morrem a cada minuto, quase 2 pessoas morrem por segundo. E dentre, aqui no Brasil, há alguns segmentos menos evangelizados. E dentre esses segmentos que eu ia trazer aqui, eu quero focar aqui os surdos. Os surdos, gente, né, com limitação de comunicação, há mais de 9 milhões de surdos no Brasil, tá? Estatísticas recentes, nessa categoria em nosso país, e menos de 1% se declara crente no Senhor Jesus. Há pouquíssimas ações missionárias, especificamente direcionadas para os surdos em todo o território nacional. E diante disso nós temos o Gabriel, ele vai falar um pouquinho do que ele pensa, né, de como isso é importante. Ele junto à Aline e toda uma equipe tem feito um trabalho de tradução da Bíblia, do Novo Testamento, tem sido um trabalho maravilhoso, né? Essa equipe onde eles fazem parte, e ele vai falar um pouquinho para nós da importância de alcançar também esse segmento tão, talvez, que não tem tanta atenção para o Evangelho, para o evangelismo específico na nossa nação. Vamos ouvir aqui então o Gabriel. Aline, seu microfone está aí. E aí? E aí, galera? A paz do Senhor, queridos. Boa noite a vocês. O meu nome é Gabriel. Esse aqui é o meu sinal. E é um prazer conhecer vocês. Então, vocês sabem, né, gente, que
como o pastor Mauro disse, 1% só dos surdos, são muito poucos, né, gente? Pensa, quantos surdos estão se perdendo do mundo, estão indo para o inferno, infelizmente. E nós, já tanto tempo atrás, né, anos atrás, já essa dificuldade de limitação, né, a igreja com falta de intérpretes, não tem acessibilidade para o surdo, e também nós não temos uma palavra de Deus, não temos uma Bíblia própria para o surdo. Isso é difícil, porque os testamentos, nós temos intérpretes, né, alguns aqui na igreja, né, no DOT também, e nós nós vimos e entendemos a importância de nós termos uma Bíblia traduzida. Imagina, gente, esse 1% aqui no Brasil. Não é só aqui no Brasil, no mundo inteiro existem surdos também, que também tem esse 1% que não estão sendo alcançados. Muito difícil, mas nós precisamos aproveitar, precisamos espalhar a palavra de Deus, compartilhar e envolver os surdos. Nós precisamos queimar o nosso coração, estar evangelizando, precisamos ter contato, precisamos evangelizar e precisamos de pessoas para ajudar nessa tradução, nesse projeto do DOT, para continuar avançando o evangelismo, né, para a vida dos surdos. Amém, gente? Amém. Obrigado. Vamos falar obrigado para ele? Fala, obrigado. Obrigado, gente. Pode ficar de pé. Quero encerrar aqui com obrigado, muito obrigado, Aline. Com a frase que marcou muito meu coração. Talvez você e eu não vamos sair de Uberlândia, mas podemos ser missionários de várias maneiras. Lá, a Doriane Judson diz, missionário americano que atuou em Myanmar por quase 40 anos, disse: muitos crentes consagrados jamais atingirão os campos missionários com os seus próprios pés, mas poderão alcançá-los com os seus joelhos. Amém? David, não sei o sobrenome dele, enxergou essa preocupação e declarou que: se quiseres fazer alguma coisa para durar uma estação, plante flores. Se quiseres fazer alguma coisa para durar uma vida, plante árvores. Se quiseres fazer algo para durar uma eternidade, plante igrejas. E a última frase: não são os grandes homens que transformam o mundo, mas sim os fracos e pequenos nas mãos de um grande Deus. Erga tua mão para o céu e comece a falar com Jesus nessa noite. Eu creio com toda a convicção que Jesus ele está destravando e liberando algo novo no coração de muitos jovens aqui nessa noite. Eu não sei particularmente o que Deus tem através de você e em você, mas Ele sabe. Eu quero pedir que nessa noite Ele comece a gerar, a despertar o nosso coração para a importância de sermos as vozes ativas nessa terra, de sermos missionários aonde quer que nós estejamos inseridos, seja na nossa escola, seja na nossa faculdade, seja nos nossos vizinhos, seja na nossa rua, seja no meio do nosso trabalho, seja em cidades vizinhas, seja em cidades em outros estados, seja em outros países, mas deixa o Senhor agora falar ao seu coração. Às vezes estamos tão presos com as coisas terrenas, queremos conquistar tantas coisas, queremos tantos bens materiais, que não vamos levar de nada daqui, e temos nos esquecido que tem pessoas morrendo a cada segundo. 2 pessoas morrem a cada segundo no mundo. Mais de 156 mil pessoas morrem a cada dia. E o que nós estamos fazendo para levá-las para o céu? Comece a orar. Espírito Santo, nessa noite nós estamos aqui gratos ao Senhor, por saber que o Senhor nos amou tanto. O Senhor pagou um alto preço naquela cruz para que todo aquele que nele crê, no Senhor crê, não morra, mas tenha uma vida eterna. E nós somos aqui a tua igreja,
Nós somos a geração, um povo, o teu corpo, a igreja, na qual fomos designados, comissionados a irmos, a falar, a pregar as boas novas da salvação que somente encontramos em Cristo Jesus. Oro nessa noite, desperta nosso coração. Faça o nosso coração, Deus, queimar para um chamamento do Senhor para nós. Nos ajuda a não nos preocupar somente com as coisas que são humanas e terrenas, com conquistas pessoais, mas que o nosso coração, como alguns missionários disseram aqui, estejam dispostos a dizer sim para o Senhor, a dizer sim para o teu chamado. Jesus, o Senhor, se nós estamos aqui hoje, é porque um dia o Senhor colocou esse chamado no coração do pastor Ari e Helena, e eles disseram sim, e talvez por isso nós encontramos Jesus, nós estamos aqui hoje. E eu quero declarar que através de muitos jovens aqui nessa noite, o Senhor vai destravar destinos para a eternidade. O Senhor vai fazer vozes proféticas para alcançar os perdidos. Que o nosso coração ame o Senhor, mas também ame as pessoas que estão perecendo. Que nós não nos cansemos de orar, de proclamar as boas novas da salvação. Que nós não deixemos de anunciar os teus grandes feitos e as suas promessas. É assim que nós oramos, Jesus. Nós chamamos que toda a boa obra que o Senhor começou na nossa história, na nossa vida, o Senhor cumpra cabalmente no meio da tua igreja, no meio da juventude Vox Day. E declaramos que vamos começar a colocar em prática um pouco do que ouvimos aqui. E na semana que vem nós vamos nos esforçar, nós vamos orar, nós vamos jejuar, e pessoas que estão perecendo lá no mundo estarão sentadas aqui do nosso lado, estarão ouvindo a mensagem, despertadas na fé aqui, e serão salvas, e vão povoar o céu, e vão ser instrumento em tuas mãos. Coloca a mão na tua cabeça e diga para Jesus: Senhor, eis-me aqui, usa-me, em nome de Jesus, cumpra em mim o teu chamado, me usa de maneira sobrenatural, me usa com ousadia, diga, me usa com intrepidez, me ajuda, ó Deus, desperta meu coração para tudo aquilo que o Senhor tem em mim e através de mim. Se você recebe e se você quer de fato ser esse missionário de Cristo nessa terra, dê uma grande salva de palmas para Jesus, dê um brado de vitória para Ele, porque Ele é digno, em nome de Jesus. Aleluia, glória a Deus. Quero encerrar de verdade agora orando para você que é nosso convidado, que está aqui hoje na Juventude Vox Day pela primeira vez. Você que talvez ainda, você crê em Deus, mas você talvez nunca fez uma decisão de pedir que Jesus se torne o seu Senhor e seu Salvador. Vimos aqui tantas histórias, tantos missionários, tantas pessoas sendo perseguidas pelo mundo por amarem a Jesus e terem suas vidas transformadas. E hoje é a sua oportunidade de se aliançar com esse Deus maravilhoso, de ter a sua história colocada nas mãos dele. E se você deseja isso com todo o seu coração, além de ser tocado e abençoado por Jesus, você deseja também se tornar um instrumento nas mãos dele, coloque a mão no teu coração. Eu queria pedir que vocês que estão no fundo conversando, vocês que estão em pé, não é para liberar agora nada, não é para liberar pulseira, camisetas, nós não finalizamos a reunião. Quero pedir por gentileza, em nome de Jesus, não conversem, nos momentos mais importantes dessa reunião, é esse momento aqui agora. Vamos ter esse temor diante do Senhor. Quero convidar toda a juventude, junto com esses convidados, coloque a mão no teu coração, feche os teus olhos e repita essa oração após mim, dizendo: Senhor Jesus, muito obrigado por mais um dia de vida, onde posso eu confessar com a minha própria boca e com o meu coração que o Senhor é a minha esperança, é a minha salvação. Diga bem alto, fala: Senhor Jesus, nessa noite eu abro o meu coração para que o Senhor entre
e tome a direção da minha vida. Escreve o meu nome no livro da vida. Começa hoje a escrever uma nova história em mim e através de mim. Eis-me aqui. Eu, pela fé, tomo posse do perdão dos meus pecados, e eu creio que o Senhor tem o melhor para mim. Eu preciso do Senhor. Amém e amém. Amém? Glória a Deus. Você que fez essa oração pela primeira vez, convidando Jesus para, a partir de hoje, escrever uma nova história na sua vida, eu queria que você, junto com a pessoa que te convidou, você subisse aqui em cima. Eu quero orar com você. Nós queremos te dar um presente. Nós queremos anotar os seus pedidos de oração. Talvez você está hoje, pela primeira, pela segunda vez. Talvez você está se realiançando com Jesus. Você está dizendo para Ele: Senhor, eu quero voltar para os teus caminhos. Eu quero ser usado para o Senhor. Eu quero de novo voltar para o teu propósito. Vem para cá, sobe aqui. Dá esse passo de fé. Sobe para cá. Vamos dar uma salva de palmas para Jesus por esses homens, essas mulheres. Para nós é um grande privilégio, viu? Ter vocês aqui nessa noite tão especial. Tenho certeza que talvez você não entendeu muita coisa, mas eu sei que Jesus está gerando algo no coração de vocês nessa noite. Há 19 anos atrás, eu fiz uma oração simples como essa, pedindo: Jesus, para entrar na minha história de verdade. Eu cria, mas eu nunca tinha ainda confessado e falado: Jesus, até aqui eu fiz o meu jeito, eu dirigi minha vida, eu estava no volante, mas agora eu te entrego. Eu tenho certeza que Deus tem planos de vitória para a vida de vocês, planos de bênção, e muito mais do que algo material. Jesus tem uma paz que somente Ele pode nos dar. Amém? Tenho certeza que algo está queimando no coração de vocês. Essa paz, que a Bíblia diz que é uma paz que excede o entendimento humano, que é capaz de guardar a nossa vida, nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Nós estamos muito felizes. Há uma festa no céu, e junto com essas pessoas que convidaram vocês, nós queremos dizer que vocês são muito bem-vindos. E além de vocês terem feito a maior decisão da vida de uma pessoa, que é entregar a vida para Jesus, vocês hoje também ganham uma nova família. Eu quero que você que convidou, vem, fica na frente desses caras aí, chega, fica aqui, vira na frente, fica aqui, fica na frente dele, vira para cá, para mim aqui, vem aqui na frente dele, olha para ele e fala assim: pode contar comigo, mano. Fala: tamo junto. Além de contar comigo, olha para trás, olha, você pode contar, olha para lá, olha só. Aleluia! Você é muito bem-vindo. Deus escolheu você. Você faz parte da nossa família. Você é muito amado por Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós queremos, você vai seguir a Ana Laura, que nós queremos anotar o seu pedido de oração, pode ser? Te dar um presente e orar por você? Tamo junto? Então desce aqui a rampa com a Ana Laura, por gentileza. Dá uma salva de palmas para Jesus, para essas vidas. Amém. Glória a Deus. Senhor, nós abençoamos que tudo que o Senhor está fazendo hoje gere muitos frutos, que eles permaneçam e sejam grandes instrumentos nas suas mãos, em nome de Jesus. Diga comigo: eis-me aqui, Senhor. Usa-me para a tua glória. Que Deus te abençoe. Uma noite, final de semana abençoada. Amanhã, culto da ceia, tanto de manhã, 8h30, ou às 18 horas na sede e nas congregações. Pulseiras do Pré-Revival estão acabando. Passa lá, faça a inscrição.
Compra a pulseira do Revival também para novembro. Deus te abençoe, somos jovens. Vox Day.